aqui tua criança que vem contar tudo o que vi. São poucas palavras que eu quero dizer, mas eu penso que são oração. Se bem-ajas por este dia, pelo sol, pela alegria, pelo verde, pelo azul. Não sei, não posso entender que haja gente que não veja e nem saiba agradecer. Há uma coisa que eu gosto e penso que estou tão bem. Ele é o Senhor do universo, Ele é luz, Ele é vida e verdade. Ai, obrigado pelo teu filho, pelo que ele fez por nós, pelo carinho, pela bondade. Pois é ele que me faz entender, que me guia pela mão, como guia as estrelas. Ai, que dizem estas lágrimas que eu sinto a correr. Aposto que dizem que não há palavras para dizer o que eu sinto a teus pés. Eu sinto que sou uma criança perdida na noite, sem saber para ouvir que alguém que espera por mim até que eu volte a ver-te na luz quente do lar. Ai, antes que eu vá dormir, faço só um pedido. Quero sempre estar onde estás, esquecer tudo mais. Não quero bem-estar ou sucesso, eu vivo em ti feliz, se sou tua pertença. Ventura é vida, morrer é esperança, para mim tudo é igual, pois sou tua criança. Ventura é vida, morrer é esperança, para mim tudo é igual, pois sou tua criança. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos neste último domingo do mês de julho. E desta vez vamos meditar na liturgia que nos é oferecida para este 18º domingo do tempo comum. E esta liturgia é uma liturgia da palavra riquíssima, em que Deus nos confronta com aquilo que nós temos no nosso próprio coração. Jesus vai a caminhar no meio da multidão, continua a sua ação evangelizadora e há alguém que grita: Senhor, diz ao meu irmão que divida sua herança comigo. No povo judeu, a tradição era a seguinte:
quando havia vários filhos, era o filho mais velho quem herdava 2/3 da herança, assim herdando os outros uma menor parte. Então este homem interpela Jesus e mete Jesus como advogado da sua causa em relação aos bens materiais. E Jesus volta-se para ele e diz assim: mas alguém me nomeou juiz das vossas questões? Porque o reino de Jesus não é um reino material, não é um reino de questões humanas, é um reino que vem trazer a paz ao coração do homem, que vem trazer abrir o coração para o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que nos aproxima um dos outros. Jesus depois conta-lhes uma história. Diz que um certo homem que tinha uma propriedade, semeou, trabalhou, semeou, plantou, e que nesse ano a propriedade rendeu muito mais do que era habitual. E então ele, diante de tamanha colheita, pôs-se esta questão: pronto, já tenho os meus armazéns cheios, mas como produzi tanto, o que é que eu vou fazer a tudo o que sobrou? Então o que é que ele decide? Decide deitar abaixo os celeiros que tinha, construir outros maiores e arrecadar tudo o que foi produzido naquele ano. E então ele começou a pensar assim: quando eu tiver os meus celeiros construídos, eu vou dizer à minha alma: minha alma, regala-te a ti mesmo, porque eu guardei os meus bens da minha colheita e vou satisfazer-me com tudo aquilo que é meu. Então este homem pensou em descansar naquilo que produziu naquele ano. E então disse-lhe: vive descansada, minha alma, porque tens com que te satisfazer por longos anos. E o Senhor disse-lhe: e insensato que pensastes desta maneira, porque ainda hoje mesmo darás contas a Deus daquilo que Deus te deu. Então, este homem que asserbacou tudo, que só pensou de uma forma egoísta em si próprio, não pôde usufruir daqueles bens que acumulou, que certamente o Senhor pôs ao seu dispor para que ele também partilhasse com o outro. Mas não este insensato que pensou em si: a minha alma, a minha colheita, a minha produção, o meu celeiro, a minha vida. O Senhor nos coloca diante desta realidade, que tudo aquilo que nos sobra a nós próprios é para nós dividirmos com o nosso irmão. Nós somos confrontados sobre onde é que nós temos o nosso coração. Nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que praticamos o cristianismo, nós que até participamos na vida da nossa comunidade, como é que nós agimos diante dos bens materiais que nós temos? É verdade que tudo o que nós temos, aquilo que nós adquirimos é fruto do nosso trabalho, mas se Deus nos sorri, será que não é um convite para nós também sorrirmos ao nosso irmão? Como Deus é generoso conosco, não será também um convite a nós sermos generosos com os nossos irmãos? Será que aquilo que Deus nos dá a mais não será um momento da graça de Deus que Ele coloca à nossa disposição para nós partilharmos e sermos generosos com os outros? Santo Agostinho dizia: criaste-nos para vós, Senhor, e nosso coração andará inquieto enquanto não repousar em vós. Criaste-nos para vós, Senhor, e para vós nós iremos. Se eu me fecho no meu egoísmo, se eu me fecho na minha vaidade, se eu me fecho na segurança em mim próprio, como é que eu poderei experimentar a graça e a segurança e a misericórdia que Deus me tem reservado? Então hoje o Senhor nos diz claramente: quando nós assentamos a nossa segurança em nós próprios, naquilo que nós somos, então nós perdemos-nos.
nós perdemos a nossa alma e nós perdemos o sentido da nossa própria existência, porque Deus nos colocou em relação com o outro. Deus criou-nos para nós estarmos em relação com o outro e para nós partilharmos com o outro aquilo que somos e aquilo que temos. O Senhor nos alerta para o modo de como nós usamos. E o pronome que nós devemos de usar quando temos bens materiais não deve ser o meu, a minha alma, os meus bens. Deve ser virar-se para o nós, para partilhar, para tornar a minha vida digna, mas também tentar dar um pouco de dignidade à vida do outro que está ao meu lado. Caríssimos irmãos, tantas e tantas vezes nós às vezes perguntamos, nós vemos as pessoas que são muito ricas e que têm muito dinheiro e que se fecham nas suas propriedades. Será que este tipo de riqueza nos torna pessoas ricas ou ricas pessoas? O uso que nós fazemos dos bens materiais nos coloca acima do ser humano ou nos aproxima do outro? São interrogações que esta palavra nos coloca hoje aqui neste dia. E nós somos convidados, sobretudo nesta época de verão, a meditar sobre isto, que é uma época normalmente onde se cometem excessos. E até que ponto é que nos levam estes excessos? Será que eu sou um cristão, um católico de circunstância? Ou então este imperativo da minha fé, que é de viver aberto aos demais, está sempre presente na minha vida? Caríssimos irmãos, nós somos desafiados a prender o nosso coração em Deus e não deixar o nosso coração estar preso aos bens materiais. Que quando eu começo a pensar eu, então eu fecho-me ao outro. Eu fecho-me à realidade que é o outro. E então eu começo a viver longe da realidade que é Deus, porque Deus não é um eu, Deus é um nós. Então o Senhor hoje nos chama a esta meditação, à meditação do eu ou do nós, de estar aberto àquilo que Deus tem para mim e que eu devo colocar ao serviço e ao serviço da partilha com os meus irmãos, ou se eu me fecho no meu egoísmo, se eu me fecho na minha soberba, se eu me fecho na minha vaidade e se eu me afasto de Deus. Aproximando-me dos irmãos, eu torno-me mais rico espiritualmente, eu torno-me um rico homem, uma rica mulher, um rico cristão. E posso até não ser um homem rico, uma mulher rica, mas certamente que eu deixo-me enriquecer pelo dom do amor, que é o amor que Deus tem para me dar. Vamos entrar no mês de agosto e todos os programas do mês de agosto, assim como do mês de setembro, o nosso formato vai durante estes 2 meses ser um pouco diferente, para que depois no mês de outubro nós arranquemos com um programa que eu estou a preparar para vós e que eu penso que será bastante enriquecedor, que nos põe a caminho. Vai nos pôr num caminho concreto, mas um caminho essencialmente de fé. Vou começar a partilhar o meu programa no canal YouTube, no canal que eu criei para a reflexão do YouTube, e peço-vos que partilhem, que subscrevam, que ponham o like para que esta comunidade deste canal cresça cada vez mais. Eu procuro ajudar-vos na minha simplicidade e conto também com a vossa ajuda. Não se esqueça,